e agora eu me sinto mais segura. Eu já consigo identificar numa primeira consulta. Sem dúvida alguma, eu consigo diagnosticar os casos, conseguir tratar o paciente com sucesso, ter resultados. Ficou mais fácil diagnosticar os pacientes com DTM no consultório e fazer o tratamento. Tenho aprendido e tenho resolvido muita coisa que eu não conseguia. Hoje eu consigo diagnosticar, tratar e ajudar os pacientes. Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo à jornada de imersão em DTM. Eu sou o professor Lucas Carvalho e durante essa jornada eu vou te mostrar como diagnosticar e tratar DTM e se tornar um expert em até 12 semanas. Mesmo que você tenha estudado muito pouco na graduação sobre a área de DTM, dor orofacial, mesmo atendendo poucos pacientes, mesmo tendo pouca experiência, mesmo tentando tratar DTM sem ter bons resultados, eu vou te mostrar que é possível diagnosticar e tratar DTM se tornando expert em até 12 semanas. Assim como foi o caso desses dentistas aqui. Esse curso com você, realmente, parece que eu estou começando a aprender agora. Está me tirando toda aquela dúvida, clareando a minha cabeça. A DTM, na minha vida clínica, foi um divisor de águas. Porque antes o paciente chegava com dores e eu não conseguia identificar qual era o tipo de DTM, qual seria o tratamento mais indicado. E agora eu me sinto mais segura. Eu já consigo identificar numa primeira consulta. Sempre tive na minha cabeça que DTM era tratada com placa de Michigan. Para os casos mais leves e para os casos mais graves, eu achava que era só cirurgia que resolvia. Hoje, eu já consigo diagnosticar e tratar DTM no meu consultório. Não importa se você é estudante de odontologia, dentista recém-formado ou com experiência, se você já tem uma ou mais especialidades ou se não tem nenhuma especialidade. Se você quer aprender a diagnosticar e tratar qualquer tipo de DTM e se tornar um expert em 12 semanas, essa jornada de imersão em DTM é para você. Então, nessa aula 1, eu queria perguntar para vocês ainda tratam DTM dessa forma? Que forma é essa? Essa forma que eu vou mostrar para vocês, que é a forma que a grande maioria dos colegas trabalham. Então, tenham cuidado com isso. Então, imprudência e iatrogenia, por falta de conhecimento, pode acontecer. Mas antes, eu preciso te contar como eu cheguei até aqui. O ano era de 2003, tinha acabado de sair da faculdade e observei que a faculdade foi apenas um pontapé inicial, mas que precisava buscar muito mais conhecimento. Então, fui para o campo de batalha e queria ter minha agenda lotada, poder viver apenas da odontologia, não trabalhar com convênios, montar minha própria clínica, ser reconhecido profissionalmente, e percebi que o início era muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Eu vi que a base e a bagagem que eu tinha não era o suficiente. Lembro até hoje do primeiro paciente que chegou e sentou na cadeira e falou: doutor, eu tenho um estalo aqui na mandíbula, tenho muita dor, doutor, muito perto do ouvido, um otorrino já viu, falou que o problema era com o dentista, você consegue me ajudar? E foi aí que eu observei que precisava buscar muito mais conhecimento, porque eu fiquei completamente perdido. Na época tentávamos com placa oclusal e não sabia mais nada a respeito. Eu acabei vendo na DTM uma especialidade nova que em algum momento o reconhecimento poderia vir mais rápido. Talvez seria um atalho para tudo que eu sonhava na odontologia. Achei que se eu fizesse uma coisa diferente dos outros, talvez seria um diferencial dentro da profissão. E dessa forma eu conseguiria o reconhecimento e o dinheiro muito mais rápido. Mas na época não tinha nenhum curso de DTM, principalmente online, não tinha nada, pois a especialidade havia sido reconhecida há apenas um ano. Foi aí que pensei em fazer uma especialidade e que eu pensava que aprenderia pelo menos um pouco de DTM. Foi quando entrei na ortodontia e queria, dentro dessa especialidade, aprender DTM também. Pois eu havia aprendido que má oclusão causava DTM. Achei que com a ortodontia eu conseguiria resolver os casos dos meus pacientes que tinham limitação na abertura de boca, pacientes que tinham zumbido, pacientes que tinham desgastes excessivos, a maioria das vezes em decorrência de bruxismo severo, pacientes que tinham dores orofaciais na TM, pacientes também que não conseguiam abrir a boca ou ao mesmo tempo abriam a boca e tinha aqueles travamentos de boca aberta,
pacientes com sons articulares na forma de estalido, crepitação, o que acaba aparecendo pra gente, paciente que foi no otorrino, foi no neuro e chega pra gente com dor de ouvido e manda pra gente achando que, não, eu vou te mandar que o problema é na forma de você morder, então você vai procurar um ortodontista ou você vai procurar um bucomaxilo para poder fazer um procedimento cirúrgico. Então essa é a grande realidade que nós temos hoje. Então é essa forma que os pacientes ainda chegam pra gente quando vem de profissionais da área médica. Mas com o término da pós-graduação em ortodontia em 2007, acabei despertando o lado de ser professor, algo que nunca havia pensado. E já iniciando na carreira acadêmica, naquele mesmo ano, acabei vendo que precisaria buscar algo mais específico realmente na área de DTM, pois eu não conseguia resolver todos os casos de DTM na minha clínica e nem ajudar meus alunos. Então na época não havia nada pela internet, eu não tinha essa facilidade que nós temos hoje no mundo online. Pensei, vou buscar um método para que eu consiga diagnosticar e tratar meus pacientes com segurança, para eu dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e descansar. Foi quando eu fui para São Paulo em busca de uma outra pós-graduação. Fiquei 4 anos dando aula e deixei a docência no período entre 2011 e 2017. E me dediquei exclusivamente a DTM, fazendo mestrado, doutorado. E durante o mestrado eu fui fazendo um curso avançado em DTM fora do Brasil, para trazer um conhecimento ainda mais atualizado em DTM e entender se, de fato, tudo que estávamos estudando e praticando aqui no Brasil estava alinhado com o que era ensinado nos grandes centros universitários ao redor do mundo. Esse curso foi na tradicional Universidade de Malmö, na Suécia, e reuniu professores de todo o mundo. E percebi que tudo que eu estava estudando e executando na área estava alinhado com todas as práticas de DTM dos melhores centros universitários do mundo. E, voltando para o Brasil, eu precisava defender meu trabalho de dissertação de mestrado. E a pesquisa precisava ser realizada em um centro de referência de pacientes neurológicos. Então eu consegui o Hospital Universitário Antônio Pedro, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Mas o coordenador da faculdade só autorizou a pesquisa se eu defendesse um projeto e, se aprovado, eu teria que estar matriculado no mestrado de neurologia junto com os neurologistas. Então, parti para o campo de batalha, defendi o projeto de pesquisa, fui aprovado e acabei iniciando no mestrado em neurologia. E ao mesmo tempo eu estava cursando o mestrado em DTM também. Foi aí a grande virada de chave na minha carreira, pois eu estudei ao lado de médicos neurologistas. Foi assim que consegui unificar o conhecimento da DTM com a neurologia. E eu vi que estava surgindo uma metodologia diferente de tudo que existia. Então, após defender e concluir os 2 mestrados, ainda ingressei no doutorado da mesma Universidade Federal Fluminense e percebi que com esses conhecimentos da DTM associados à neurologia, isso começou a facilitar o diagnóstico diferencial em DTM e dor orofacial e criam meios diferentes de tratamento. Quando você coloca os conhecimentos da neurologia dentro da DTM, os resultados de cura do paciente são muito mais rápidos. Eu percebi que tanto eu quanto os meus alunos no presencial conseguiam diagnosticar e tratar DTM com muito mais segurança. Porém, com o aumento da demanda de pacientes com DTM, nem eu e nem eles, nós não conseguiremos dar conta de toda essa demanda. E resolvi, com a possibilidade desse mundo online, fazer com que outras pessoas consigam ter acesso a essa metodologia. Esse é um compromisso que eu tenho dentro da odontologia com os meus pacientes. E durante a pandemia, eu vi que a internet é o potencializador do meu conhecimento e que estudei durante muito tempo para isso. E por isso que eu quero mostrar para vocês e perguntar inicialmente como vocês tratam a DTM e a dor orofacial hoje. Como seria? Vocês têm ainda os mesmos conceitos de que a DTM se trata cirurgicamente ou com ajuste oclusal? Ou fazendo correção do posicionamento dentário por meio de aparelho ortodôntico, ou até mesmo esse modismo que nós começamos a iniciar na área de alinhadores estéticos. Será que resolve tudo? Será que resolve a DTM? É dessa forma que vocês estão tratando o DTM? Vocês estão tratando a DTM com cirurgia ortognática associada à ortodontia? Vocês estão tratando a DTM, aquele paciente que chega com alguns dentes ausentes, você confirma para o paciente que o problema dele é em relação à ausência dentária e fazem uma reabilitação prometendo tratar a DTM, ou pensa numa cirurgia, num reposicionamento. Às vezes o paciente pode ter um deslocamento de disco e você
acredita que aquele deslocamento de disco está causando a DTM, você submete o paciente a um procedimento cirúrgico a nível hospitalar, com anestesia geral, para fazer o que a gente chama de discopexia, para reduzir esse deslocamento, fazer uma sutura dele na cabeça da mandíbula, junto com a musculatura, para não ter mais esse deslocamento. É dessa forma que vocês estão tratando? Ou até mesmo fazer uma ancoragem com dispositivo metálico e travar realmente esse disco articular. São inúmeros relatos e situações que existem de tratamentos mais invasivos, principalmente dentro da DTM e do orofacial. É dessa forma que vocês estão tratando? Então eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte: dentro de qualquer especialidade, nós precisamos formar um alicerce. Quando você está construindo uma casa, o que você faz? Você não cria um alicerce? E esse alicerce dentro da DTM e do orofacial, nós precisamos criar pensando-se como que a articulação, músculos da mastigação, ligamentos funcionam quando tudo está normal, quando o paciente está assintomático, quando ele não tem limitação de movimentos mandibulares, quando ele tem toda a biomecânica de movimento mandibular funcionando da forma que deveria funcionar. Então você começa a entender esses conceitos anatômicos e fisiológicos e começa a pensar, a formar realmente esse alicerce dentro da especialidade e começa a buscar situações para entender o que está causando esse problema. Então, primeiro você precisa entender como que é todo o complexo dessa articulação e todas as estruturas associadas e depois pensar o que está causando esse problema, para você não tratar somente a consequência, e sim a causa. Será que a maloclusão causa a disfunção temporomandibular? Será que o problema é periférico e não a nível de sistema nervoso central? Então vamos ver o que os trabalhos científicos mais atuais têm mostrado para a gente. Quando você faz uma pesquisa lá no PubMed e procura disfunção temporomandibular, você tem lá, essa pesquisa foi feita essa semana, você tem lá 20.608 artigos publicados até a data de hoje, na área de disfunção temporomandibular. Vamos mais a fundo um pouquinho, pesquisar sobre oclusão e disfunção temporomandibular. Aí você vê lá, ó, 855 artigos científicos publicados relacionando oclusão e disfunção temporomandibular. Dentro dessas revisões, você vai perceber que a número 1 lá é essa aqui, que foi uma revisão sistemática. Você sabe o que é revisão sistemática? É quando você pega todos os artigos de bom impacto publicados na literatura científica e avalia se esses artigos, primeiro, como foi toda a metodologia de pesquisa desses artigos, e vai fazendo de forma a excluir artigos que tiveram muito viés, tá, durante a pesquisa, e coloca artigos que foram bem trabalhados, com uma boa metodologia. E você começa a introduzir, a pensar nesses artigos e associar as situações de forma a revisar de forma sistemática toda essa literatura científica. Então, dentro dessa revisão sistemática, o que ele observou? Ele observou que tinham estudos que comparavam pacientes que tinham maloclusão, como mordida aberta, mordida cruzada, interferências oclusais, e indivíduos que não tinham maloclusão. E observaram que o fato do indivíduo ter essas maloclusões, não necessariamente ele tinha uma prevalência maior do que os indivíduos controles esse que tinham uma oclusão considerada normal, uma oclusão ideal. Então esse foi um dos grandes estudos que nós temos por esse pesquisador Daniele Manfredini, que é da Itália, tá? É um dos caras que mais publica na área de DTM e do orofacial, pesquisador enormemente conhecido no mundo e que realmente tem know-how para fazer uma pesquisa como essa, e foi uma pesquisa muito bem trabalhada e detalhada. Dentro dessa pesquisa, eles avaliaram, dentro desses artigos que já foram publicados, pacientes que têm, como eu falei, além de mordida cruzada, além de alterações oclusais, como curva de Spee acentuada, como overjet, overbites acentuados, e compararam com indivíduos do grupo controle. Ou seja, será que esses indivíduos que têm essas maloclusões têm mais DTM do que esses indivíduos que têm uma oclusão ideal? E pasmem, essas alterações oclusais
não aumentaram o risco do paciente desenvolver DTM. E outras situações de interferências oclusais, o paciente tem uma guia canina, aquele paciente que chega para você, que faz guia canina, faz guia incisiva, e você vê uma interferência oclusal e acha que aquela interferência oclusal está causando a disfunção temporomandibular dele. Ou até mesmo aquele paciente que tem uma retrusão mandibular muito grande e você quer fazer uma cirurgia ortognática para avançar a mandíbula e prometer tratar a DTM dele. Você acha que é um retroposicionamento mandibular, está comprimindo aquela região e está causando o problema desse paciente. Dentro desses estudos, eles compararam esses indivíduos com indivíduos que tinham uma oclusão ideal e avaliaram o quê? Que essas interferências oclusais, que esses retroposicionamentos mandibulares não aumentavam o risco de surgimento de disfunção temporomandibular. Essa outra pesquisadora da Itália, Michelotti, ela publicou esse artigo também e avaliou pacientes que foram submetidos e estavam sendo submetidos a tratamentos de movimentação ortodôntica, tratamento ortodôntico, e avaliaram o quê? Que a ortodontia não aumentava o risco do paciente desenvolver DTM e, ao mesmo tempo, não aumentava o risco de surgir DTM e não tratava aqueles pacientes que chegavam com sintomatologia dolorosa. Então, eles pegavam pacientes com diagnóstico de DTM e avaliaram o quê? Se o tratamento ortodôntico estava colaborando para o tratamento do problema do paciente. E avaliaram que não, que a ortodontia não contribuiu em nada para a sintomatologia de disfunção temporomandibular. Dentro disso, ela ainda fez um outro estudo em 2005 e dentro desse estudo, olha que interessante, ela avaliou se a interferência oclusal aumentava a atividade elétrica do músculo masseter. Então, o que avaliaram? Pegaram uma lâmina de ouro, colaram na superfície vestibular de um grupo de pacientes e pegaram outro grupo e colaram essa lâmina de ouro na superfície oclusal. Ou seja, na superfície oclusal desse grupo de pacientes geraram uma interferência oclusal. E no outro grupo de pacientes colocaram apenas na vestibular, sem gerar nenhum tipo de interferência oclusal. E esse grupo seria o grupo controle, para avaliar se essa interferência oclusal aumentava o risco de desenvolver DTM, avaliando a atividade elétrica do músculo da mastigação masseter, porque a gente sabe que o paciente, quando está com uma dor, por exemplo, muscular, uma dor miofacial, você tem a atividade elétrica do masseter aumentada. E colocaram os eletrodos e mediram essa atividade elétrica dos músculos da mastigação com um aparelho chamado eletromiógrafo. O que observaram com o resumo do estudo? Que nenhum dos indivíduos desenvolveram sinais e sintomas de DTM ao longo de todo esse estudo. E a maioria deles se adaptou razoavelmente bem a essa alteração oclusal que foi criada. Ou seja, mostrando para a gente que o indivíduo ele se adapta a essas interferências oclusais. Aí se você me perguntar, mas se o paciente tiver com uma interferência oclusal, eu não vou remover? Você vai remover. Nós somos dentistas, então nós precisamos devolver ao paciente uma oclusão ideal. Mas é importante a gente entender que os trabalhos científicos mostram para a gente que o fato de você corrigir essa interferência oclusal, você não está tratando a DTM, nem prevenindo a DTM. Em algumas situações, o paciente tem a sintomatologia, tem o diagnóstico de DTM, tem essas interferências e o profissional vai direto no ponto, achando que realmente o problema está relacionado a essa interferência oclusal. E esses estudos têm mostrado para a gente que não. Aqui um outro estudo de 2018 mostrando para a gente tudo sobre oclusão e DTM. O resumão desse estudo foi o quê? Que cada paciente é único. Então é importante você respeitar a variação biológica na forma, aparência e função de cada indivíduo. A adaptação é possível dentro de limites biológicos definidos e contém um fator ou aspecto de tempo. Esteja alerta para tratamentos recentes dentários ou eventos que possam se relacionar com o início das queixas ou problemas. Isso é importante também. Tente diferenciar e diagnosticar as diferentes entidades de DTM e ajustar sua modalidade de tratamento de acordo com cada subtipo de DTM. Seja relutante com opções de tratamentos irreversíveis. O que é tratamento irreversível? Tratamento que você não vai conseguir reverter, como ajuste oclusal, como cirurgia, artroscopia, discopexia, como tratamentos de cirurgia ortognática que prometem tratar a disfunção temporomandibular propriamente dita. Então, é importante nós termos esse cuidado. Considere e leve em consideração a opinião ou ideia do paciente
sobre a possível causa da queixa ou problema. Então é importante a gente fazer uma investigação desse paciente, ouvir esse paciente e tentar colher dele o maior número de informações possíveis. Outros estudos que são assuntos muito questionáveis na literatura é a posição cêntrica. Vamos lá relembrar o que é a posição cêntrica? É a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular e o disco articular em azul ali, com a banda posterior coincidindo com o centro da cabeça da mandíbula. Então essa seria a posição ideal de relação cêntrica. E durante muitos anos nós jurávamos o quê? Que se essa cabeça da mandíbula não estivesse centralizada dentro da fossa, isso era diretamente relacionado com o início de sinais e sintomas de DTM e até mesmo desarranjos internos da TM, como deslocamentos de disco, com ou sem redução. Então a gente achava que a cabeça da mandíbula que não estivesse centralizada, ela tinha uma maior predisposição a desenvolver a DTM. E quando você faz uma pesquisa bibliográfica relatando a relação cêntrica com a disfunção temporomandibular, você tem lá 86 resultados. E dentro desses 86 resultados, o que os autores têm mostrado para a gente? Que cada indivíduo tem uma variação anatômica, a posição centralizada, que foi por muitos anos almejada com o intuito de se controlar sinais e sintomas de DTM, o que eles observaram nesses estudos? Que avaliaram pacientes que tinham a cabeça da mandíbula centralizada e pacientes que não tinham a cabeça da mandíbula centralizada e observaram o quê? Que nas ATMs normais, ou seja, nas ATMs que eram assintomáticas, a cabeça da mandíbula estavam centralizadas em menos da metade das articulações. E esses estudos corroboram e confirmam que a relação cêntrica não tem nada a ver com o início de sintomatologia de disfunção temporomandibular. Então, porque cada indivíduo tem uma variação, tem indivíduo que a cabeça da mandíbula está mais posteriorizada ou mais anteriorizada e aquilo ali é uma adaptação que ele tem no organismo. Se você remove aquela adaptação, aí sim pode ser que você tenha um problema no futuro. Então é importante a gente pensar nisso. E se eu vou fazer uma reabilitação no paciente com uma prótese total, por exemplo, ou uma reabilitação com protocolo, nessas situações, nós sempre temos que fazer o quê? Reabilitar o paciente com dimensão vertical, com oclusão cêntrica, que não é simples, mas o intuito da reabilitação é sempre esse. Mas não podemos achar que cabeça da mandíbula não estiver centralizada dentro da fossa mandibular, isso é um passo para surgir a DTM, porque não é. Os estudos mostram para a gente que isso é uma inverdade. E vocês estão ainda corrigindo mal oclusão para melhorar sintomatologia de DTM e dor orofacial, disfunção temporomandibular propriamente dita? Então, dentro desse estudo aqui, o que eles avaliaram? Prevalência de disfunção temporomandibular em pacientes que tinham maloclusão e foram tratados com tratamento ortodôntico. Observaram o quê? Que após 1 ano de tratamento ortodôntico, não houve melhora no quadro de disfunção temporomandibular. Então, o fato de você movimentar os dentes não quer dizer e levá-los para uma oclusão considerada ideal, não quer dizer que você vai tratar a disfunção temporomandibular. Outra situação, toxina botulínica e disfunção temporomandibular. Quando você faz uma pesquisa lá da toxina botulínica para tratamento de disfunção temporomandibular, você observa 66 artigos científicos publicados. Isso foi um resultado dessa semana. E avaliaram o que dentro desses artigos, em toda a revisão? São poucos estudos, tá? Poucos estudos ainda, mas existem alguns estudos de revisão de literatura, estudos que fizeram controle randomizado. E um desses estudos observaram o quê? Compararam o uso do aparelho interoclusal da placa de Michigan com a toxina botulínica. E observaram o quê? Que não houve diferença estatística significativa em relação ao tratamento, ou seja, ao resultado do tratamento para disfunção temporomandibular, você usando um aparelho interoclusal ou aplicando toxina botulínica. Outro estudo mostrou para a gente o quê? Que compararam agulhamento seco na região de masseter e temporal para controlar dor miofacial em DTM e compararam com a toxina botulínica e avaliaram que o agulhamento seco foi mais efetivo do que a toxina botulínica propriamente dita. Para quem não conhece agulhamento seco, você utiliza uma agulha de acupuntura e observa o nódulo onde gera aquele ponto doloroso no paciente que gera a dor miofacial, a dor da DTM, e nessa região você coloca uma agulha naquela região e faz pequenas
pequenos toques ali, eu vou mostrar para vocês na aula 3 também um pouquinho sobre isso, como que você dissolve esses pontos que a gente chama de ponto gatilho miofacial em pacientes que têm dor miofacial e é um subtipo de DTM, dor facial. Então o agulhamento seco foi mais efetivo do que a toxina botulínica. Outro estudo mostrou pra gente o que? Colocaram no masseter de um grupo, que foi considerado grupo controle, e colocaram toxina botulínica num outro grupo, no masseter de outro grupo, pacientes que tinham sintomatologia de disfunção temporomandibular. Avaliaram o quê? Que a solução salina, que o soro fisiológico foi mais efetivo do que a toxina botulínica. E além disso, então, já mostrei para vocês estou mostrando para vocês as formas erradas, gente, de pensar em tratamento de DTM, que é com toxina botulínica, que é corrigindo a maloclusão, e vou mostrar para vocês agora, será que tratando cirurgicamente a TM, vocês vão corrigir o problema de disfunção temporomandibular? Fazendo uma pesquisa de artroscopia e disfunção temporomandibular, associando uma com a outra, tivemos 76 artigos publicados. Dentro desses 76 artigos, você tem lá a remoção total do disco articular, tá? Como tratamento, que é o disco articular, então a remoção total dele. Você tem o que a gente chama de discopexia também, que é a sutura do disco articular que está anteriorizado para que ele não desloque mais para o anterior. E tivemos também procedimentos mais invasivos ali dentro da articulação temporomandibular. E nesses dois procedimentos, a remoção do disco e a própria sutura, você faz uma abertura dessa forma, na região pré-auricular, tá? Para você poder acessar e fazer todo o procedimento. E dentro desses estudos mostraram que são poucos estudos e você não tem um acompanhamento longitudinal. Tá? O que é acompanhamento longitudinal? São imagens de ressonância magnética ao longo dos anos. Nesse estudo eles avaliaram, todos os pacientes eles avaliaram a ressonância magnética apenas uma semana depois. E um paciente somente, que eles fizeram um acompanhamento com a ressonância magnética e avaliaram o pré-operatório, o imediato e o pós-operatório. Vocês observem que a cabeça da mandíbula, ela aqui, ó, aqui você tem a cabeça da mandíbula e aqui escuro, ó, você tem o disco articular, tá? Observe o meato acústico externo, o disco articular, só para ter uma referência, né? E aqui a cabeça da mandíbula. Então, imediatamente, o disco articular ele foi para a região entre a cabeça da mandíbula e fossa mandibular, porém, um pouco mais posteriorizado, na verdade. Não sei se vocês conseguem observar. Tá? Aqui ele está totalmente anteriorizado, ele está aqui nessa região, ó. Ó. Dentro dessa metodologia, a gente mostra como interpretar a imagem de ressonância magnética, que os colegas têm muita dificuldade. E aqui no pós-operatório, 24 meses depois, você vê que o disco articular está entre a cabeça da mandíbula e a fossa, porém um pouco posteriorizado. Então ele começa a ter o risco de ficar retroposicionado, esse disco articular. É um outro efeito colateral de discopexia. Tá? Então no único relato que eles fizeram e publicaram, de pós-operatório longitudinal de 2 anos, você percebe que o disco não está na posição ideal almejada. Ele está um pouquinho mais para posterior, na verdade, do que para anterior. E nesses estudos, tivemos aí estudos de revisão sistemática também da literatura, trabalhos de meta-análise, e avaliaram o quê? Que procedimentos cirúrgicos, é um trabalho de 2022, ó, trabalho atual, avaliaram que procedimentos cirúrgicos, principalmente esses irreversíveis, como artroscopia, como discopexia, como remoção total do disco, não são bem indicados para tratar disfunção temporomandibular. Você deve optar por tratamentos minimamente invasivos. E vamos mais além ainda, são indicados tratamentos cirúrgicos da articulação temporomandibular quando você tem uma anquilose da articulação temporomandibular ou quando você tem fratura. Caso não tenha nenhuma situação nem outra, você tem algumas outras ferramentas que você consegue resolver casos mais complexos de forma minimamente invasiva. Porque, por exemplo, artrocentese e viscosuplementação são procedimentos relativamente minimamente invasivos, não tão invasivos ainda, e que você faz a nível ambulatorial no seu próprio consultório. Tá? Então, esses estudos mostraram exatamente isso pra gente, que a disfunção temporomandibular ela está mais a nível de sistema nervoso central, mais por meio de alterações neurofisiológicas do que mesmo problemas periféricos. Então é importante vocês entenderem que eu acabei de mostrar para vocês a forma errada de tratar DTM, que é por meio de cirurgia, que é por meio de correção de maloclusão,
que é por meio de toxina botulínica. Isso não sou eu quem fala, isso os trabalhos mostram por si mesmo, tá bom? Então vamos continuar agora o nosso bate-papo e eu vou falar um pouquinho para vocês como será o nosso próximo passo dentro dessas 3 aulas dessa jornada da imersão em DTM. Bom, agora que você já sabe como não fazer o tratamento de DTM, eu vou te mostrar os 3 pilares para diagnosticar e tratar DTM e ser um expert em até 12 semanas. Mas isso eu vou te mostrar na próxima aula. Então, para a gente fechar, eu queria te perguntar se você tem alguma dúvida. Logo abaixo desse vídeo tem um espaço para deixar sua dúvida ou seus comentários. E também temos a comunidade no Facebook que foi criada exclusivamente para essa jornada. Você pode entrar nela por esse link que eu estou deixando logo aqui abaixo e deixa sua dúvida lá também. Eu farei questão de responder cada uma das perguntas. Então é isso, entra na comunidade, deixe seus comentários, porque eles são muito importantes para que eu entenda o objetivo de cada um de vocês. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.